férias alunos do sexto ano, devido a tanto tempo, né, que passamos distante, mas, de acordo com a necessidade, nós precisamos retomar os nossos trabalhos. E, a partir dessas dificuldades, eu conto com a compreensão de todos para que possam estar dando continuidade em casa. As necessidades vão surgir, mas de acordo com os estudos, as leituras que vocês irão fazer, nós poderemos estar fazendo essas reorganizações dos conteúdos, ok? Então, nosso primeiro assunto, com as aulas à distância, nós vamos falar sobre os primeiros habitantes da América. Visto que anteriormente nós falávamos dos primeiros hominídeos, o enigma que ficou, que até hoje os estudiosos ainda não conseguiram decifrar totalmente. Então, partindo daí, nós vamos lá na página 32 do livro de História, e na página 32 nós temos os primeiros habitantes da América. Lá em destaque aquele nome verde, e você vai acompanhar a leitura de forma gradativa. O que é que nós vamos buscar nesse assunto? A origem. Como surgiram, de onde vieram precisamente esses habitantes da América? Lá nós temos, para muitos estudiosos, a origem dos nativos da América está intimamente ligada ao continente asiático. Nós temos que parar e analisar. A América, nós estamos em um continente distante da Ásia. Como vieram até aqui? O que fizeram para chegar até essa localidade? Não sei se vai ser possível observar, mas aqui eu tenho um mapa. E nesse mapa nós temos a possibilidade de observar os continentes Ásia, África, América. Agora, a grande indagação o que fizeram para atravessar o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, para chegar às Américas? Então vamos lá. O povo americano possuía aparências semelhantes à dos povos que viviam na Ásia. E aparece aqui um nome que nos traz bastante atenção, que requer atenção. Do Estreito de Bering, no noroeste, a Terra do Fogo, do extremo sul, tudo o que se sabe dos primeiros habitantes do continente parece confirmar essa hipótese. Uma maneira de ver, de conhecer de forma até mais agradável, mais lúdica, eu dou como dica o filme A Era do Gelo. Provavelmente vocês até conhecem mais do que eu. Eu já assisti, mas não com tanta precisão. Mas vocês podem ir lá assistir novamente e observar. Já assisti com um olhar de estudioso, certo? A Era do Gelo vai nos permitir observar as estações, como houve uma transformação. Será que de fato essa transformação foi possível fazer com que o homem atravessasse o oceano? Ok. Os primeiros povos que chegaram à América eram caçadores, coletores, nômades. Nós sabemos que os hábitos dos primeiros homens, eles acabavam usando esse tipo de hábito. Caçadores, coletores, pessoas que viviam da natureza. Vieram para o nosso continente como parte de um processo de deslocamento que já estava ocorrendo no Velho Mundo. O que é o Velho Mundo? Nós sabíamos que o Velho Mundo, a Europa. Então, e que começou na África, passando pela Europa, Oceania e Ásia. Mais uma vez eu recorro ao uso do mapa. Europa, nós estamos falando daqui, mas quer dizer que tudo começou aqui na Europa? Há uma velha e conhecida frase que a Europa é o berço da civilização, mas alguns estudiosos já vieram nos mostrar que é enganadora. Então nós temos que focar. África. Os primeiros vestígios do homem foram encontrados na África. Da África, aqui sim nós vamos seguir. Vejam só. África, passando pela Europa, África, Europa, Ásia, para chegar na América. Os novos habitantes da América, eles viviam em grupos, pequenos grupos, é claro, provavelmente compostos de famílias aparentadas com um certo grau de parentesco, sabiam lascar a pedra,
sabiam fazer pontas, porque fazendo uso desses objetos, o que dispunham naquele momento, é que era possível para as suas sobrevivências. Então, a ocupação da América foi gradual, ela durou milhares de anos. Nós sabíamos que esse tempo, as coisas iam acontecendo, não com essa rapidez que nós conhecemos hoje, devido a tantos meios tecnológicos e tantas inovações que o homem vem fazendo uso. O povoamento ele se espalhou por todo o continente, mas ainda gera muitas controvérsias. Vejam só, 2 grupos distintos foram encontrados. Etnias asiáticas, provavelmente vindo da Ásia, e etnias vindas da Oceania, que segundo algumas teorias, vieram por meio de embarcações. Agora eu quero chamar a atenção de vocês, porque não está no livrinho de vocês. Está, mas de forma muito simples. Então é necessário que vocês tenham mais atenção nesse momento. O que eu quero colocar aqui? Como chegaram? É do 6º ano, não estou buscando nada diferente, porém não está no livro de vocês, mas eu gostaria de compartilhar. O que nós temos aqui? Como chegaram? Quais são as 2 hipóteses mais aceitas? O que eu gostaria de chamar? Principais hipóteses para explicar o caminho percorrido pelos povoadores da América. A primeira, chegaram à América por terra. Terra, atravessar a Europa e chegar na América por terra. Será possível atravessar o Oceano Atlântico por uma faixa de terra? Então vamos lá. Depois de atravessar o Estreito de Bering, situado entre a Sibéria e a Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos, essa travessia teria ocorrido em uma das vezes em que o nível do mar baixou muito, levando à formação de um caminho de terra e de gelo que ligava a América à Ásia pelo norte. Então, gente, essa é uma das hipóteses que eu gostaria de chamar a atenção e trazer bem claro. No livro de vocês, vocês vão encontrar na página 34. É até mais fácil, porque é o que eu tenho aqui e vocês não vão olhar lá. Então, busque no livro de vocês na página 34, certo? Aí tem em destaque o nome vermelho e é possível observar África, Europa, Ásia. Aqui tem o nome Sibéria. A Sibéria, aqui aparece uma seta vermelha que vai acompanhando o movimento humano, atravessando o Estreito de Bering, chegando no Alasca, lá na América do Norte. E o homem fez todo esse percurso e chegou até a América do Sul. E o que encontraram na América do Sul? Existia ser humano? Existia vida? O que acontecia até então? Agora, partindo dessa hipótese, que foi a primeira, a travessia do Estreito de Bering, nós vamos lá na segunda hipótese. Qual seria essa? A segunda, chegaram à América por mar, vindos da Oceania, e depois de atravessar o Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha, em pequenas embarcações, desembarcaram nas costas do continente americano. Outra possibilidade ainda é a de que parte deles veio a pé. Tudo certo. Agora, vejam só. Essa última, ela aparece no livro de vocês na parte inferior do mapa. Aqui nós temos a Oceania, a Polinésia. Aqui aparece de forma muito pequena, mas ainda há a possibilidade de observar as ilhas que o ser humano pode ter feito, percorrido por esses espaços e feito a travessia do Oceano Pacífico até chegar na América. Então, o que é que nós podemos concluir desse texto? Que a arqueologia brasileira, ou melhor, a arqueóloga brasileira, Néide Guidon, ela levanta ainda a possibilidade de os outros grupos, os primeiros grupos, terem vindo pelo litoral, desde a Ásia até a América. Então, nós temos que focar nessas 2 hipóteses. Como o homem chegou à América através de uma das. Mas, lembrando que essas 2 hipóteses, o próprio nome já nos diz. Hipóteses não são afirmativas precisas, ok? Então, turma, essa é a ideia de travessia do homem da Europa, África precisamente, Europa, Ásia,
e a chegada dos primeiros habitantes na América. E chegando na América, nós vamos estudar um pouco sobre as sociedades pré-colombianas. Por que pré-colombianas? Qual o significado dessa nomenclatura pré-colombiana? Colombianas por quê? Cristóvão Colombo, já ouviram falar deste indivíduo, certo? Antes dos europeus chegarem ao continente americano, muitos povos já habitavam nesse espaço, a esse espaço. Estima-se que viviam nele aproximadamente 50 milhões de pessoas, sendo que no Brasil, esse número girava em torno de 4,5 milhões de habitantes. Mas no Brasil, nós estamos falando de quem? Os nativos, os índios, os conhecidos nativos indígenas. Devido a esse fato, não podemos afirmar que a história, ela começou, ou vamos dizer assim, a história do continente tenha começado com a chegada dos europeus. Porque muitas vezes nós acabamos se fechando e aceitando a ideia de que tudo começou na Europa, o conhecimento, a expansão e tudo mais, partindo do velho mundo, e que o restante do que já existia é algo que fica escondido no passado e que nem se conhece. Então, por que a Europa? Porque a Europa ela acabou passando para o mundo uma valorização dos valores europeus, fazendo com que o mundo aceitasse toda essa, vamos dizer assim, reconhecer que a Europa apesar dessa tendência de interpretar o mundo segundo só os valores da Europa, e que isso estaria certo, estaria correto. E o que já existia antes praticamente ficasse desconhecido. Sim, partindo disso, nós vamos falar, ainda lembrando da visão eurocêntrica, um nome diferente, mas que tem que ser sempre lembrado. Eurocêntrica por quê? Porque foi mostrado a visão do europeu, do que ele quer mostrar, do que ele quis mostrar para nós. Okay? Então eu convido vocês para ir lá na página 34 e observar o que o europeu encontrou aqui quando chegou. Quando o europeu chegou, pensou que havia chegado às Índias. Por isso chamou os nativos de índios, esses povos que habitavam o território antes da chegada de Colombo, Cristóvão Colombo. Pensando que estava chegando nas Índias, por isso denominou de índios, aqueles habitantes semíndios, pessoas com hábitos diferentes, costumes diferentes, né? Que nós já sabemos um pouco sobre isso, e foram chamados de pré-colombianos. E aqui aparece o mapa, que eu já coloquei anteriormente, a necessidade da página anterior nos fez conhecer logo o mapa. Existiam no continente americano grupos distintos, grupos indígenas com graus de desenvolvimento tecnológico e cultural próprios. O que é que eu gostaria de chamar a atenção nesse trecho? Nós temos que observar que os habitantes da América já possuíam uma sociedade organizada, cada um a seu modo, mas cada uma já possuía uma organização própria, certo? Os europeus, quando se depararam com os incas, os maias e astecas, 3 nomes diferentes, ficaram deslumbrados. Deslumbrados por quê? Com o grau de organização e estrutura dessas sociedades. Então, turma, nós temos que observar o seguinte, vamos analisar juntos. Se eles, quando chegaram aqui, achavam que encontraram animais selvagens, pessoas que praticamente nem eram consideradas seres humanos, mas quando se depararam com uma situação, com uma realidade totalmente contrária da sua imaginação. Por que contrária? Porque aqui encontraram uma organização, uma estrutura que nós podemos observar nas imagens, nas gravuras que o livro nos é exposto no livro e que nos permite conhecer a riqueza que essas organizações, essas sociedades possuíam, ok? Aqui nós temos abaixo, eu convido vocês para começarmos lá nos Incas. Nos Incas nós temos a localização, nós temos a política, nós temos a economia, nós temos a cultura, a religião, a sociedade, nós temos uma variedade de coisas para estudar dos Incas. Então eu peço que vocês fiquem atentos, porque
Não vai ser possível a gente estudar cada um nesse momento, no vídeo, mas vocês poderão estudar em casa, gradativamente, cada um desses detalhes desses povos. Então eu convido vocês para ir lá no nomezinho verde, né, que está em destaque, Incas. Habitaram na região onde hoje está o Peru. Essa é a localização desses povos. Peru, Bolívia e Equador. Toda essa área territorial era habitada por esses povos denominados de Incas. Então, turma, eles somavam mais de 12 milhões de habitantes, pertencentes a vários povos. Eles construíram seu império por meio de guerras, não foi de forma passiva. Eles também possuíam seus problemas, suas adversidades, ok? Então, por guerra, por volta do século XIV, e dominaram vários outros povos indígenas, escravizando-os. Nós não podemos também achar que eles eram somente aquelas pessoas boas, passivas, não. Todos esses, como eu acabei de dizer, possuíam suas adversidades. Então, antes de passar para a página 35, eu convido vocês para observar as duas gravuras. A riqueza de detalhe que aparece nessas duas imagens. Nós temos templos de pedra. Imagine como construir toda essa estrutura aqui em um período que praticamente não existia, ou pelo menos que nós não sabemos, né? Como construir um templo com essa grandiosidade, com tanta falta de recurso? Outra coisa importante, a estátua Inca em exposição na cidade de Água Caliente, lá no Peru. Observe uma imagem feita de pedra, escavada, toda, mas que aparece claramente uma fisionomia. Então nós temos que observar como essa sociedade, ela trazia consigo toda uma riqueza, toda uma cultura, tá? Os povos pré-colombianos, nós vamos observar na página 35, aqui aparece o mapa, e esse mapa, em destaque, aparece os três povos. Incas, o que nós estamos vendo, ele aparece bem abaixo, e nós vamos fazer a ligação lá na América do Sul. América do Sul, Incas, o Império Inca se espalhou por regiões onde hoje está o Peru, a Bolívia e o Equador. Estima-se que reunia aproximadamente 12 milhões de habitantes, que pertenciam a vários povos. Já vimos anteriormente aqui. Então, o que é que nós podemos buscar mais sobre esses povos? O Império Inca, abrangia diversas nações e mais de 700 idiomas diferentes. Gente, havia ali uma grande quantidade de idiomas. Eles mesmos ali, toda aquela extensão, que era muito grande, por abranger, hoje nós sabemos, 3 países, então temos que observar a grande quantidade. Então, sendo o mais falado, Quichua, e caracterizou-se pela tecnologia de irrigação, desenvolvendo obras de engenharia que facilitavam o cultivo em áreas de difícil acesso. Eu não vou me estender muito nas obras, nós não vamos trabalhar esses detalhes porque vocês irão pesquisar sobre isso. Mas por que eu achei necessário colocar? Só para se ter uma ideia da grandiosidade desse império. Produziam também um sofisticado artesanato em ouro. A capital Inca, hoje Cusco, os edifícios eram feitos de tijolos de pedras. Os Incas construíram milhares de quilômetros de estradas. Então, gente, se nós formos pontuar, é uma infinidade de obras que nós temos aqui. Obras que são capazes de nos deixar, nos fazer, nos indagar como essas pessoas eram capazes de construir tudo isso em um período tão escasso. Escasso de quê? De tecnologia, tá? Eles não possuíam um sistema de escrita. Olha algo importante, muito importante. Porque um império, uma construção, uma sociedade organizada e possuía provavelmente vamos dizer assim, algo de muito valioso ali. Para administrar o império eram utilizados esquipos, cordões de lã ou outro material com os quais eram codificadas as mensagens.
Então, gente, como eles não possuíam algo para registrar, fazer os registros do que era necessário no seu dia a dia, eles usavam outro meio para deixar registrado ali, e eram chamados os quilos. Outra coisa importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês ainda desse grupo é a chegada dos europeus. Com a chegada dos europeus ao continente americano, que foram precisamente os espanhóis, ainda vamos estudar, precisamente lá no 7º ano, vocês irão estudar com mais profundidade, mas tudo certo, a gente vai ver isso mais na frente. O continente americano, com a chegada dos europeus, né, no continente americano, os incas ainda não estavam totalmente organizados. E a morte do imperador acabou sendo de forma, vamos dizer assim, que acabou desestruturando, tá? Executado pelo conquistador Francisco Pizarro, marcou o início do declínio do Império Inca. Então, o que se sabe que sobrou desse fantástico império são as ruínas da cidade sagrada, que hoje é muito visitada, que turistas do mundo inteiro buscam esse lugar. Eu, se tivesse a oportunidade, é claro que eu não ia perder, né, gente? Tenho certeza que vocês terão essa curiosidade. A partir do momento que pesquisarem, vocês terão essa curiosidade, que é a cidade sagrada de Machu Picchu, ok? Então, eu convido vocês para ir buscar tudo o que eu falei em relação à sociedade, organização, economia, religião, eram politeístas e assim sucessivamente, ok? Agora nós vamos observar os maias. O que é que nós vamos buscar dos maias? Os maias eles estavam localizados no sul do México e na península de Yucatán, na Guatemala. Possuíam um sistema de escrita desenvolvido. Aqui já houve uma diferença, viu, gente? Desenvolvido e em que representava o idioma falado por meio de símbolos. Havia nas cidades maias as estelas, que eram monólitos de proporções consideráveis, com gravações que caracteres hieróglifos que descreviam os governantes na época, sua genealogia, seus feitos de guerra e outros grandes eventos. O que é que nós temos que observar nesse texto, turma? Que ele já possuía uma maneira de registrar e ao lado nós temos essa possibilidade de observar o sistema de escrita que era semelhante, aqui nos informa, né, o autor deste livro, ele nos informa que há uma semelhança com o sistema de escrita japonesa e que essas figuras, os glifos silábicos, aqui aparecem, eu quero que vocês vejam, está em letras bem pequenas, vocês irão fazer a leitura. Atualmente é o único sistema de escrita dos povos pré-colombianos que foi descoberto. Então, isto é um documento, tá, gente? Lembram das fontes históricas que nós estudamos anteriormente? Então, os maias, eles construíram as famosas cidades de Tikal, Peleque e Copán. Os monumentos mais notáveis são as pirâmides, que construíram em seus centros religiosos, junto aos palácios de seus governantes. Outra coisa importante, turma, eles não tinham um estado centralizado, nem formaram um império propriamente dito. Houve uma diferença considerável lá dos povos incas, não é? Algumas cidades-estados independentes, eles formaram ligas temporárias. Então é necessário que vocês busquem, tá, essa situação para conhecer como havia essa divisão dos povos maias, para observar os detalhes, como estes se separavam, se diferenciavam, tá, turma? Eu vou rapidamente observar aqui a localização, a formação de 300 a 600 a.C., a política ela era descentralizada, a forma da política cidades-estados, que era a forma de governamental, a economia baseada na agricultura, a sociedade extremamente demarcada e dividida. A religião era politeísta, a cultura, matemática, astronomia, sistema numeral, a escrita, tudo isso, esses povos já faziam uso naquele momento, os maias. Então, ainda falando dos maias, a certa altura suas aldeias se escravizaram e não se sabe ao certo o que aconteceu. Esse é um dos mistérios da história.
Hoje, seus descendentes formam populações consideráveis em toda a área antiga e mantêm um conjunto distinto de tradições. Crenças que são resultado da fusão de ideologias pré-colombianas e pós-conquistas. O que é isso, gente? Nós sabemos que, ao se encontrarem, a cultura já existente. Com a chegada dos europeus, houve ali, sofreu ali, um processo que acabou fazendo uma grande transformação naquela cultura. Ok? Então, isso fica a disponibilidade de cada um de buscar com detalhes, conhecer mais sobre esses povos maias, mas isso vai ficar lá na atividade. Quanto aos astecas, vou fazer de forma bem breve, os astecas, eles conseguiram atingir um alto grau de sofisticação tecnológica e cultural. Eram governados por monarca e se organizavam em diversas classes sociais. Localizavam-se no México e dominaram por meio de guerras muitos outros povos, herdados deles vários elementos culturais. Durante o governo do imperador Montezuma II, o Império Azteca chegou a ser formado por aproximadamente 500 cidades, que pagavam altos impostos ao imperador. A principal cidade azteca era Tenochtitlan, fundada em 1325. Era uma suntuosa cidade, uma das maiores do mundo no século XIV, com praças espaçosas, cortada por avenidas pavimentadas, havia canais de irrigação, abastecimento e outras coisas mais. Então, de acordo com essas informações, o que é que nós podemos observar? A organização. Mais uma vez a gente volta para a organização desses povos e que acaba nos permitindo conhecer a organização, a estrutura de cada uma dessas sociedades. Quanto ainda aos astecas, o Império Azteca foi construído em homenagem ao Deus Sol. No livro de vocês, na página 37, aparece uma gravura que chama bastante atenção. A imagem as ruínas do Templo Maior, encontrada entre os anos de 1978 a 1982, e uma escavação perto da Catedral Metropolitana da Cidade do México. Fizeram parte da civilização azteca. Então, turma, é possível nós observarmos e buscar entender como era construído com tanta beleza, tá? Naquela época. Muito pouco restou dessas civilizações pré-colombianas, o que é uma pena, pois muito conhecimento se perdeu no tempo com eles. Então, o que eu gostaria de pedir nesse momento é que vocês, lá no livrinho, tá? Vocês façam a leitura. Vocês também poderão fazer perguntas organizadas no caderno. Onde não entenderam, vocês vão lá grifar no livro de vocês. Façam os questionamentos ao lado no livro, ou se quiserem usar o caderno, fiquem à vontade e podem fazer as perguntas, tá? Ah, professora, quando é que nós vamos nos encontrar? Nós vamos usar o meio que nos é disponível no momento, ao WhatsApp, ok? Então eu conto com a colaboração de vocês, com os pais de vocês, para que possam aprofundar mais o conhecimento. E na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade nas sociedades indígenas do Brasil. Como a sociedade brasileira, os primeiros habitantes do Brasil se organizaram. Ok, até mais.